gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal, tá? Ó, eu sempre falo para vocês que pano de prato é uma coisa, gente, que vende um ano inteiro. O investimento é pequeno. Então, o que nós vamos fazer hoje é uma sugestão para quem até agora estava fazendo máscara e a venda da máscara caiu. Aproveite os retalhos das máscaras e vamos fazer barrados de pano de prato. Vender pano de prato. Porque pano de prato a dona de casa compra o ano inteiro. É claro que pano de prato vende o ano inteiro e vende também em qualquer lugar. Ele vende nas feiras, nas sacarias, nas casas de R$ 1,99, nos supermercados. Então, tem alguns com os preços muito baixos. Mas também, se você for pegar, a qualidade não é legal. Então, o seu pano de prato, para você vender num preço ideal, ele tem que ter valor de qualidade de material e valor de qualidade artesanal, tá? Nós hoje vamos fazer esse barradinho aqui, ó, tá? Ó, ele é um barrado simples de fazer, fácil de fazer. Ele é feito com chita, tá? O tecido que nós estamos utilizando é a chita. Chita é um tecido barato e um tecido popular, tá? Faz parte da cultura popular. Então, por isso, ele agrega valor à sua peça, tá? Ó, estamos utilizando passa-fita. A traseira dele fica limpinha, toda embutidinha. Nós vamos, ó, eu venho com a sugestão do barrado secundário, que eu sempre faço nos meus panos de prato, tá? Eu espero que vocês gostem. Essa é uma aula bem legal. Dou sugestão de preço no final do vídeo, tá? Fica muito gracioso, olha. O barradinho fica super gracioso. Espero que vocês gostem, tá? De fazer, façam. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. E eu também vou fazer um convite a vocês. Meu marido está com um canal de construções, tá? Construção de obra. Meu marido trabalha com obra. E tem dicas muito legais. Se vocês gostam desse nicho, se vocês gostam de assistir o trabalho de um profissional bem legal, que ele é um profissional de mão cheia. Tem várias dicas para quem tem casas pequenas, para quem tem banheiro pequeno, para quem está com a pia vazando. Ele dá dicas, ele mostra como fazer. É bem legal, tá? Quem gosta desse nicho de obra, gosta de ver uma casa ser feita, o acabamento, o melhor acabamento, clica aqui eu vou deixar o linkzinho aqui em cima do canal dele, se inscreve, tá? Nos ajudem. Ó, grande beijo e vamos trabalhar. Então, gente, para fazer o nosso pano de prato, nós vamos precisar de um tecido para pano de prato, tá? Se você compra o seu tecido já embanhado, ele provavelmente vai vir com bainha nas 4 pontas. Você vai retirar ou cortar a bainha na lateral, onde você vai fazer o seu barrado, tá? Então, é assim, eu geralmente, quem me acompanha sabe, eu faço barrado nas 2 extremidades. Eu faço um barrado que eu chamo de barrado principal, que é um barrado maior, mais chamativo, mais decorativo. E na outra extremidade, eu faço um barradinho estreito com um elozinho de tecido, tá? Para dona de casa pendurar na sua cozinha, num ganchinho, num preguinho, na maçaneta da geladeira.
tá? Então, é assim, isso aqui é uma coisa, gente, que agrega muito esse barradinho, que eu chamo barrado secundário, ele agrega muito valor à peça de vocês, tá? Se vocês vão vender, a pessoa que se acostuma com esse tipo de pano de prato, com um barradinho secundário, ela vai te procurar, tá? Porque por aí, nas lojas da vida, onde o pano de prato geralmente é vendido, não vem com isso aqui. Então, agrega valor, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula onde eu ensino a fazer o barrado secundário. Vai aparecer um izinho aqui em cima. Cliquem ou no link ou no izinho. Vai direto para a aula. Assistam, vejam como fazer. É simples, fácil, tá? Tá show de bola a aula. E conhecimento é poder, tá? Hoje nós vamos fazer o barrado principal. Para fazer o nosso barrado principal, nós vamos fazer com chita, né? Eu já falei para vocês. Nós vamos precisar de um pedaço de tecido de chita de 15 centímetros no assim, e no assim ele vai ter 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato. Porque eu quero que sobre 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento, tá? Então, o meu tecido de pano de prato, no assim, ele tem 47 centímetros. Porque eu corto ele com 50 por 70, faço a bainha nas laterais, ele fica com 47 centímetros, tá? Então, aqui eu tenho um tecido de 50 por 15. Aí muita gente vai me perguntar assim, Glácia, mas tecido de chita não desfia? Glácia, mas tecido de chita não vai desbotar, não vai manchar o tecido do pano de prato? Ah, Glácia, tecido de chita encolhe? Gente, tudo isso acontece com o tecido de chita e com qualquer tecido de algodão. Claro que cada um em determinada proporção. Então, eu quando chego com tecido de algodão, seja ele chita, algodão cru ou tricoline, eu costumo colocar de molho, tá? Preparar o tecido para o uso. Se vocês não sabem do que eu estou falando, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de como eu preparo o tecido, tá? Para ser trabalhado. Explico o molho, explico quando ele solta a tinta, o que fazer, tudo direitinho, tá? Que nessa preparação, que a gente chama cura do tecido, se ele encolhe com essa pré-molhada, né, esse pré-molho, ele vai encolher o que tem que encolher, para não encolher depois que está na peça. Se solta a tinta, tem como fazer para dar uma selada nas cores, tá? Esse tecido aqui, a chita, ela costuma soltar um pouquinho de tinta assim e encolher um pouquinho sim. Mas esse aqui, isso depende muito da fabricação. Esse aqui, por exemplo, apesar de ter cores fortes, que é o preto, o azul, ele não soltou tinta. Eu fiz a preparação dele e me surpreendeu que ele não soltou tinta, tá? Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que fazer. Vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de como preparar o tecido, vai aparecer um izinho aqui em cima. Nós vamos fazer um babadinho aqui em cima, como vocês viram aí, tá? Então, o tecido para esse babado, ele no assim eu cortei com 8 centímetros. E no assim, ele tem o dobro do tamanho da largura do seu pano de prato, tá? Eu fiz bainha nessa lateral e na outra, virei meio centímetro, mais meio centímetro para ser uma costura, tá? E depois fiz aqui embaixo. Só deixei essa lateral sem bainha, porque é a lateral que a gente vai franzir. E nós vamos precisar também, e eu vou utilizar, de um aviamento para o acabamento da parte de cima, tá? Você pode utilizar um passa-fita, como é o meu caso. Você pode utilizar uma cianinha, você pode utilizar um viés, tá? Ou aquela imitação de bordado de passa-fita.
do jeito que vocês quiserem. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos estabilizar esse barrado aqui no tecido do pano de prato. Então, eu dobrei ao meio o tecido e aqui no meiozinho eu vou dar um pique, tá? Eu peguei o pano de prato, também dobrei ao meio e dei um piquezinho aqui, tá? Essa lateral aqui, a lateral que eu não fiz o pique do meu tecido do pano de prato, para ajudar no acabamento, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu vou dobrar e virar meio centímetro e vincar. Desse jeitinho aqui, ó, tá? Aí vamos. Pano de prato com o avesso para cima. Aqui, ó, o barradinho também com o avesso para cima. Pique com pique e alfinetado. Você vai observar, deixa eu virar assim que dá para vocês verem melhor. Você vai observar que aqui, ó, sobrou por volta de 1,5 centímetros. Então, essa parte aqui nós vamos dobrar aqui na lateral. Muita gente tem dificuldade de fazer o pano de prato, porque sempre fica tortinho na lateral. Então, essa é a melhor forma, tá? Para fazer o acabamento ficar bonitinho. Ó, tá vendo aqui? Tá na lateral certinha. Aí você vai vincar. E alfinetar. Porque quando nós virarmos, ele automaticamente vai bater assim, ó, em cima direitinho, tá? Aqui, nessa beirada aqui, nós vamos fazer uma costura de um pé de máquina com retrocesso no início e retrocesso no final, tá? Se você não sabe o que é um pé de máquina, eu vou deixar o link da aula de pé de máquina na descrição aqui embaixo do vídeo e vai aparecer um izinho aqui em cima. Pé de máquina é um tipo de medida de margem de costura que tá sempre aparecendo esse termo nos vídeos que você assiste, tá? De costura criativa. Então, é bom você dominar o assunto, tá? Desse jeitinho aqui, ó, um pezinho de máquina. Aqui que nós vamos fazer, ó, aqui na beiradinha, onde só tem o tecidinho do pano de prato e tá a bainha, nós vamos fazer assim, ó, na lateral e vamos cortar, tá? Desse jeitinho aqui. Aí, ó, viramos o lado da frente do pano de prato para cima, tá? Abrimos e vamos passar com essa costura aqui aberta. Porque fazendo isso, gente, essa é uma dica, tá? Na hora de virar, vai virar certinho em cima da costura. Então, vamos lá. Desse jeitinho aqui, ó. Costura aberta, tá? Porque aí, ó, quando você virar, já tá dobrado aqui, dobrado em cima. Então, quando você virar, o seu pano de prato já vai cair certinho na costura, ó, tá vendo? Ó. Você não vai perder tempo tentando botar ele certinho. Já vai cair aqui certinho. Aqui do lado, vocês podem ver também certinho. Eu só vou passar para abaixar essa costura aqui. Ele cai certinho, tá vendo? Vamos dar uma alfinetadinho direitinho. Nós vamos lá para a máquina. Vamos fazer uma costura rebatendo essa daqui de baixo. Uma costura aqui na lateral e outra aqui. Aqui não precisa, tá? Você faz se você quiser. Se você não se sentir seguro, você faz. Porque nós vamos colocar o nosso babado aqui em cima. Desse jeitinho aqui, ó, gente. Só aqui já tem um barradinho simples, né? Ó. É um barrado simples, tá? Agora, nós vamos colocar aqui, porque quanto mais você pode agregar valor à sua peça, melhor. Nós vamos colocar aqui
um babado franzido, tá? Que é aquele que nós já cortamos e fizemos a bainha. Você vai dobrar ele ao meio e aqui no meio fazer um pique, só para você saber aonde é o meio do seu babado, para quando franzir ele certinho. Aqui nós vamos dobrar também ao meio, porque como nós vamos colocar em cima, não tem como fazer o pique em cima, né? Então, nós vamos dobrar o meio e vamos dar uma vincada para você também saber aonde é o meio, tá vendo? Aqui é o vinco do meio. Então, nós sabemos que nós vamos ter que colocar assim, pique com vinco. Primeiro, para franzir, você pode fazer uma costura aqui nessa beirada, nessa extremidade do seu babado. Uma costura no ponto reto, aquele mais largo possível, sem fazer retrocesso nas laterais, tá? E depois vir puxando a linha. Você pode fazer assim. Só que, assim, você tem que puxar com muito cuidado, porque senão a linha arrebenta, aí você perde seu trabalho e o seu tempo. E como tempo é dinheiro, eu costumo fazer os franzidos à mão, com a linha, tá? Boto uma linha na agulha do tamanho que eu quero. Não precisa, essa daqui não precisa ser dobrada, porque eu estou usando a linha de pesponto, que é uma linha forte. Se você tiver a linha 10, que é a linha de pipa, que os meninos costumam utilizar para soltar pipa, pode também. Se você tiver uma linha de bordar forte, pode também. Se por fim você só tem a linha comum, faz dobrada, para ficar bem forte na hora de você puxar, tá? Então, você vai vir aqui nessa extremidade, tá? Na extremidade que não tem a bainha, e você vai vir, ó, com um alinhavo de fora a fora, tá? É um entra e sai de agulha. Você vai fazer isso em toda a extremidade do tecido. Aí vai ficar assim, ó. Não sei se dá para vocês verem o alinhavo, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Ó, aqui, onde nós fizemos o vinco, nós vamos estabilizar, ó, onde nós fizemos o vinco com o pique. Que é exatamente o meio do pano de prato e o meio do babado, tá? Aqui, a beiradinha do babado vai vir aqui, ó, na beiradinha do tecido. E do outro lado, a mesma coisa. Isso rente ao tecidinho, tá? Do barrado. E vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho. Assim, ó, gente, ó. Tá? Então, é só puxar essa linha aqui desse lado, ó, e ajeitando o franzido, tá? De um lado e do outro. Desse jeitinho aqui, ó, tá? E o babadinho já tá de acordo com a peça. Aí a gente vai dar uma alfinetada aqui e ir lá para a máquina passar uma costura com retrocesso no início, retrocesso no final, aqui na beiradinha. É uma costura de proteção, mas para poder tirar os alfinetes. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Então, tá costuradinho na beiradinha, ó, na beiradinha, tá? Tirei os alfinetes. Agora nós podemos tirar a linha que nós utilizamos para fazer
o franzido, tá? É só puxar ela, ó. Que ela sai normalmente. Então, é assim. Aqui em cima, nós vamos botar um aviamento. Eu vou botar um passa-fita. Mas vocês podem colocar, ó, uma cianinha, tá? Ó, eu poderia colocar essa cianinha aqui. Ficaria super bonitinha. Eu poderia colocar um viés, tá? O aviamento, qual aviamento você escolher colocar, é o da sua escolha, que você tiver na sua casa, tá? Contanto que combine com o seu tecido, né, que você escolher. Eu vou colocar o passa-fita. Independente do aviamento, uma dica que eu vou dar agora é a seguinte: independente do aviamento que você vai fazer, uma dica muito legal para estabilizar os aviamentos e poder costurar, em vez de você utilizar o alfinete, utilizar a cola de silicone fria. Porque a cola de silicone fria, ela não endurece o tecido, tá? E na hora de estabilizar é fácil, é só dar alguns pinguinhos, gente, ó. Deu alguns pinguinhos, é claro que eu fiz o acabamento lateral. Você coloca onde você quer estabilizar a sua peça e vem sem esticar, estabilizando ela aqui, ó. Já está estabilizada, sem ajuda de alfinete. Você leva para a máquina, vai fazer uma costura em cima de onde está a fita, na lateral e embaixo de onde está a fita. Prático, simples, sem nenhum mistério. Claro que eu fiz aqui o acabamento lateral, tá? Ó, super bonitinho. Nós vamos lá para a máquina fazer isso agora. E tá aqui, ó, prontinho o nosso barradinho de pano de prato, tá? Pronto, fácil de fazer, ó, todo embutidinho. Do outro lado, não fica muita costura aparente, ó, só fica essas duas costuras aqui aparente, tá? Prático. A minha sugestão de preço para esse pano de prato aqui é R$12, de 12 a 15 reais você pode vender. É claro que vai depender da região onde vocês moram e da data que vocês estão assistindo esse vídeo, tá? Mas é só uma sugestão. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula onde eu mostro como eu faço para calcular o preço, né, de venda dos meus panos prato, tá? Mas, ó, fica super bonitinho. É uma peça muito vendável. Espero que vocês tenham gostado. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.